Durante séculos, os israelitas viveram em escravidão no Egito, forçados a trabalhar nas duras condições impostas pelos egípcios. O sofrimento do povo era imenso e seus corações clamavam a Deus por libertação. Deus, ouvindo o clamor de seu povo, decidiu agir. Ele escolheu Moisés, um homem que tinha sido criado no palácio de Faraó, mas que agora vivia no deserto como pastor de ovelhas. Em uma sarça ardente, Deus apareceu a Moisés e o chamou para uma missão divina: libertar os israelitas da opressão egípcia. Moisés, surpreso e inseguro, questionou a Deus. Mas a voz do Senhor foi firme: Eu sou o que sou. Vai, Moisés, e diga a Faraó que deixe o meu povo partir. Apesar de sua hesitação, Moisés obedeceu e retornou ao Egito. Ele confrontou Faraó, mas este, endurecido em seu coração, recusou-se a liberar os israelitas. Como resposta, Deus enviou 10 pragas devastadoras sobre o Egito, mostrando seu poder e domínio sobre todas as coisas. Após a 10ª praga, que resultou na morte dos primogênitos egípcios, Faraó finalmente cedeu. Ele permitiu que os israelitas partissem, mas sua relutância seria breve. Moisés, agora líder do povo, os guiou para fora do Egito. Com corações cheios de esperança e fé, os israelitas iniciaram sua jornada rumo à terra prometida, libertos da escravidão que os havia mantido oprimidos por tantos anos. Depois de sua libertação, o povo de Israel estava cheio de alegria e gratidão, mas também de incerteza. O deserto se estendia à frente, vasto e impiedoso. Moisés, guiado por Deus, conduziu o povo através de um caminho inesperado. Ao invés de tomar a rota mais curta, Deus os direcionou para uma região onde o Mar Vermelho bloqueava sua passagem. Atravessar o deserto era difícil e os israelitas começaram a se perguntar sobre seu futuro. No caminho, Deus os protegia com uma nuvem durante o dia, oferecendo sombra contra o calor escaldante e uma coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho e aquecer os corações. No entanto, a tranquilidade da jornada foi abalada por uma notícia aterradora. Faraó, depois de liberar os israelitas, se arrependeu e decidiu persegui-los com seu exército. Os israelitas, então, chegaram às margens do Mar Vermelho. Quando olharam para trás, viram o exército egípcio se aproximando rapidamente, com carros de guerra e soldados furiosos. O pânico tomou conta do povo. Alguns acusaram Moisés de tê-los levado até ali para morrer. "Por que nos trouxe até aqui?", gritaram. "Era melhor termos permanecido no Egito." Moisés, no entanto, manteve a calma e a confiança em Deus. Ele se levantou diante do povo e com firmeza disse: "Não temam. O Senhor lutará por vocês. Apenas fiquem quietos e vejam a salvação que Ele trará hoje." Enquanto o exército egípcio se aproximava, a situação parecia desesperadora. O povo se preparava para o pior, sem saber que um milagre estava prestes a acontecer. O vento uivava no deserto e o som das carruagens egípcias se aproximando ecoava no coração dos israelitas. O Mar Vermelho parecia ser uma barreira impenetrável e os israelitas estavam encurralados entre o exército de Faraó e as águas profundas. O medo se espalhou como uma onda e as vozes de desespero aumentaram. Não seria melhor termos ficado no Egito? Pelo menos lá tínhamos comida e um teto sobre nossas cabeças. Moisés, com sua fé inabalável, se voltou para Deus. Em um momento de oração, ele clamou por orientação. A resposta divina foi clara e direta. "Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Levante a sua vara e estenda-a sobre o mar. O mar se dividirá e o povo passará em seco." Com coragem, Moisés levantou sua vara sobre as águas do Mar Vermelho. Instantaneamente, algo sobrenatural aconteceu. As águas começaram a se separar, formando enormes paredes de água de ambos os lados. Uma trilha seca surgiu no fundo do mar, como uma estrada aberta diante do povo de Israel. O vento forte de Deus soprou, mantendo as águas afastadas e criando um caminho seguro para os israelitas atravessarem.
Com fé renovada, o povo começou a caminhar pelo leito seco do mar, com as imponentes paredes de água ao seu redor, em silêncio e com corações cheios de esperança. Do outro lado, a liberdade os aguardava, mas o exército egípcio, obcecado por recapturar os escravos fugitivos, também se lançou ao caminho. Mas o poder de Deus estava prestes a fazer mais um milagre. À medida que os israelitas avançavam pelo leito seco do Mar Vermelho, o exército egípcio os seguia de perto. Os soldados, confiantes de que poderiam alcançar os israelitas antes que chegassem à segurança, apressaram-se com seus carros de guerra e cavaleiros. A tensão era palpável e o medo voltou a surgir no coração de muitos. Moisés, porém, não perdeu a confiança. Quando o último israelita atravessou o mar, ele olhou para trás e viu os egípcios se aproximando rapidamente. Com um gesto de fé, obedeceu à ordem de Deus e ergueu a sua vara sobre o mar mais uma vez. Imediatamente, as águas começaram a se fechar. Os egípcios, ao perceberem o que estava acontecendo, tentaram retroceder, mas era tarde demais. As águas, como uma força imbatível, se fecharam sobre o exército de Faraó, engolindo carruagens e soldados. O mar se tornou um túmulo para os egípcios e o exército de Faraó foi destruído. O povo de Israel, agora em segurança, olhou para trás, atônitos, enquanto as águas do mar retornavam ao seu estado original. Eles estavam livres. A opressão egípcia havia sido derrotada de forma milagrosa, e o povo de Deus sabia que havia testemunhado um ato extraordinário do poder divino. A vitória sobre os egípcios não foi apenas uma libertação física, mas um testemunho de que Deus estava com seu povo, guiando-os e protegendo-os, mesmo nas situações mais impossíveis. Depois da destruição do exército egípcio, a atmosfera entre os israelitas era de celebração. O medo e a ansiedade foram substituídos por um sentimento de triunfo. O povo de Israel havia sido libertado da escravidão e agora, diante da grandeza do milagre, era impossível não reconhecer o poder e a fidelidade de Deus. Moisés, então, tomou a liderança e, com a ajuda de todo o povo, começou a cantar um cântico de louvor a Deus. O cântico exaltava a grandeza e a soberania do Senhor, que havia derrotado o exército de Faraó e libertado seu povo. Cantem ao Senhor, pois ele se exaltou grandemente, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Ecoou a voz de Moisés enquanto todos se uniam ao seu redor. O cântico de vitória era uma expressão de gratidão profunda. O povo não apenas celebrava a libertação física, mas também reconhecia a mão divina que os havia guiado até ali. Miriam, irmã de Moisés, tomou um tamborim e liderou as mulheres em uma dança jubilante, celebrando a vitória com alegria e gratidão. O cântico se espalhou por todo o acampamento e cada israelita, de coração cheio de gratidão, se uniu ao coral de louvor. Era mais do que uma celebração de um momento, era uma declaração de fé no Deus que sempre os protegeria e guiaria, não importa o que viesse. Esse cântico de vitória se tornou um marco para gerações futuras, lembrando aos israelitas de que, com Deus ao seu lado, eles seriam vitoriosos em todas as batalhas que enfrentassem. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desta história, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias da Bíblia. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.